Nossa reflexão agora começa no capítulo 19 e estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 5, que nos diz assim: E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa. E fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Meus queridos irmãos, baseado nesses versículos, nós iremos falar sobre Ló recebe 2 anjos em sua casa. No conteúdo que se segue, podemos notar que Abraão tem sempre a proteção divina. Já em relação a Ló, ele era um homem justo, só que ele não carregava a promessa messiânica. E nós podemos analisar que a família de Abraão, ela foi sempre sendo integrada, se estruturando, enquanto na família de Ló vai haver uma desintegração e problemas sérios, inclusive de raça, vai surgir aqui nesse capítulo. Em se tratando de Sodoma e Gomorra, essas cidades serão destruídas não por mero capricho divino, mas sim por causa dos seus pecados, que eram horríveis diante da presença de Deus. O texto começa, de imediato, fazendo distinção entre esses 2 personagens e o Senhor. Nós já explicamos o capítulo 18 e nós agora estamos analisando isso. O texto aqui no 19 diz que eram 2 anjos. Então, nós podemos analisar que não se trata aqui da Trindade. Um era o Senhor e aqui nós temos os 2 anjos, como já foi dito anteriormente. Ló, no texto, ele é apresentado como sendo um homem de posição nesta cidade de Sodoma. A Bíblia diz que ele estava à porta de Sodoma. Então, perceba que ele tinha uma posição como se fosse a de um juiz, ajudando as pessoas a resolverem seus problemas no aspecto civil, no aspecto da justiça. Então, essa é a razão do texto dizer que ele estava na entrada da cidade. Mas que fique claro uma coisa: esse homem, ele na verdade conhecia os pecados de Sodoma, de Gomorra, e ele não compartilhava com os costumes pecaminosos que ali imperavam. É interessante nós fazermos esse adendo, essa alusão à vida do próprio Ló. Ló, ele era um crente e ele não tinha a promessa messiânica. Ele não era aquele crente tão firme, mas ele era crente. E ele era um homem justo frente aos habitantes da cidade de Sodoma e de Gomorra. Ló não teve influência como um homem de Deus na cidade onde morava. Se você percorrer o livro de Gênesis, muito especialmente a vida de Abraão, você vai ver que aonde ele chegava, ele deixava a sua impressão. Ele fazia a diferença. Ló, habitando em Sodoma, tendo um cargo civil, não teve essa influência como Abraão. Ou seja, esse homem não fez a diferença na cidade onde morava.
Se você analisar a Bíblia, nós podemos mencionar José. Ele fez diferença na casa de Potifar e na cidade do Egito, muito especialmente perante o próprio Faraó. Por exemplo, quando nós lemos Gênesis, capítulo 39, versículo 2, olha o que nos diz a Bíblia. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Então, o próprio Potifar vê que Deus estava com José. E também Faraó entendeu isso. Quando nós lemos em Gênesis 41, ele diz: acharíamos um homem como esse que tem o Espírito de Deus? Então perceba que José faz a diferença porque tem compromisso com Deus. Outro homem que fez a diferença na Babilônia foi Daniel. Nós podemos analisar que essa grande cidade, tendo seus magos, seus feiticeiros, sua cultura, Daniel fez a diferença. Por que ele fez a diferença? Porque, na verdade, Daniel tinha compromisso com Deus, tinha comunhão com Deus. E quem tem comunhão com Deus faz a diferença. No capítulo 2, versículo 47, a Bíblia diz: respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar a este segredo. Então, o rei da Babilônia tomou conhecimento de que o Deus de Daniel era o Deus Todo-Poderoso. De modo que assim podemos assegurar que Daniel fez diferença na Babilônia, José no Egito, porque procuraram conservar uma vida de comunhão com Deus. Então, alguém pode perguntar: por que esses homens fizeram a diferença nessas cidades? Simples. Eles sempre procuraram corresponder à vocação espiritual. Jaló não teve influência na cidade de Sodoma e Gomorra, porque ele, quando partiu para lá, não foi com a vocação espiritual. Ele partiu apenas com interesses financeiros. No texto, há uma coisa interessante. Enquanto que no capítulo 18 não há pressa alguma, Abraão recebe seus hóspedes, prepara tudo com amor. Aqui nós vemos em Gênesis 19 uma pressa. Pressa da parte do próprio Ló, pressa também dos anjos. Onde é que se pode perceber a pressa de Ló? Ele pede que se faça pão para os seus visitantes. E você pode entender muito bem que esse pão aqui que é preparado, esse pão que vem sem levedura, os pães asmos, eles aqui eram feitos rapidamente. É isso que nós podemos analisar no capítulo 12 do livro de Êxodo. Olha o que nos diz o versículo 39. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida. Então vê que o povo de Deus tinha pressa de sair do Egito. E aqui há uma pressa. Essa pressa ela pode ser vista no próprio Ló, como também nos anjos. Isso porque já havia da parte de Deus uma sentença para a destruição dessas cidades. E aqui, esses visitantes, eles trazem para Ló, a sua família, essa mensagem de que Deus haveria de destruir os habitantes daquelas cidades por causa dos seus pecados. Então, onde existe o pecado, não há perfeição. Onde existe o pecado, as coisas, elas na verdade são apressadas. Por isso que é importante, é fundamental sempre fugirmos do pecado, porque o pecado só traz miséria, desgraça, infortúnio. Diversos e desmarcados pecados dominavam a cidade de Sodoma e Gomorra, mas um deles é evidenciado nos versículos 4 e 5, a sodomia, que passou a ser a marca dos homens daquela cidade. Nossa visão aqui não é criar ostracismo, não é criar briga, preconceito. Nosso propósito é dizer que qual seja o pecado cometido pelo homem pode ser perdoado quando você se volta para o amor revelado em Cristo Jesus
para a sua salvação. Que Deus nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.